2019 completo a partir de 49.990. Gol Trendline 2019 completo a partir de 43.490. E tem up com bônus de até R$6.000. Santa Pedra, Chapecó. Telefone 3321-8888. ZYJ 749. Rádio Chapecó. 1330 kHz. 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó. Está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa, um tema diferente. O tema do programa de hoje, Conhece-te a ti mesmo. Para participar do programa, você pode enviar a sua pergunta pelos nossos canais de comunicação, pelo telefone da Rádio Chapecó 2049 1212, que também é o WhatsApp, e também estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco e enviar a sua pergunta. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Se não conseguirmos responder todas as questões no ar, elas serão respondidas individualmente ao final do programa. Hoje no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Também conosco, no programa de hoje, os nossos amigos, a Franciele de Lima, a Pola, da Sociedade Espírita Leucádio José Correia, a Sandra Cutiera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e Josué Gamborge, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Pola, seja bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui hoje para debater esse tema tão importante. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Bom dia, meus colegas de mesa, a todos aqueles que nos acompanham de alguma das mídias, nosso muito bom dia. Bom dia, Josué, bem-vindo. Bom dia, Mauri, bom dia a todos os ouvintes, especialmente para o nosso âncora Mauri, que começa hoje, e desejo que você permaneça conosco por um longo período aí. Estarei sempre à disposição. Obrigado. Queremos também cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Chapecó na frequência 1330 AM ou na internet pelo site radiochapecó.com.br ou pelo Facebook da Rádio Chapecó. Sejam todos bem-vindos. Convido agora a todos para ouvirmos juntos os recados dos nossos apoiadores, que permitem que esse programa vá ao ar todos os sábados. Escala Construtora e Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino. Você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111.
Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e estamos apresentando o programa Hora Espírita. Como dito na abertura, em cada programa é abordado um tema diferente. O tema de hoje, conhece-te a ti mesmo. Quase 500 anos antes da vinda de Jesus, viveu na Grécia o filósofo Sócrates. A filosofia de Sócrates deixou marcas tão profundas no pensamento humano que ele foi considerado pela maioria dos filósofos o pai da filosofia. Allan Kardec colocou na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo o resumo da doutrina de Sócrates e de seu principal discípulo, Platão, pois que ela contém muitas semelhanças com o Espiritismo. Sócrates dizia que antes do homem se preocupar em querer conhecer a origem da natureza ou das coisas, deveria primeiro procurar conhecer-se a si mesmo. Esse sábio ensinamento é relembrado na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona a espiritualidade sobre qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como podemos encontrar este autoconhecimento? E o que muda de fato na vida de quem se autodescobre? Há prejuízo em não buscar se conhecer? Estas e outras questões é que vamos debater no programa de hoje. Pola, a primeira pergunta é para você. Mas o que é, de fato, este autoconhecimento tão estimulado desde a antiguidade? Essa questão é a chave para a gente conseguir entender o programa de hoje, né? O que é o autoconhecimento? Se a gente olhar para o sentido etimológico da palavra, é o conhecimento de si mesmo. Ponto. Parece muito simples, né? Conhecer a si mesmo, saber quem eu sou, ou é a resposta à questão, quem sou eu? Mas essa questão, quem sou eu, ela é muito profunda e não é muito fácil assim da gente responder. Veja, se nós partirmos do princípio que nós somos espíritos imortais, nós vamos ver que nós somos um conjunto de situações. Há aqueles que querem crer ou que ainda se enganam em pensar que nós ainda somos só matéria. Então, quem sou eu se eu sou só matéria? É uma reflexão. Agora, quem sou eu se eu sou um espírito imortal? É outra reflexão. Nós, no Espiritismo, estudamos a nossa origem e o nosso destino. E o porquê estamos aqui. Então, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos que somos espíritos imortais passando por um processo evolutivo. E nós vamos nos descobrindo nesse processo. Nós vamos nos moldando, nos melhorando, nos conhecendo nesse processo. Então, esse autoconhecimento é essa busca que nós temos que fazer pela nossa essência divina. E reconhecer a nossa essência não é fácil, porque nós, na maioria das vezes, nos identificamos com as máscaras que nós usamos no nosso dia a dia. Nós nos reconhecemos como as personalidades que nós passamos. Um exemplo para a gente entender isso, né? Quando pergunta assim, mas quem é você ou quem é fulano? Ela é a mãe de não sei quem, ela é a funcionária da empresa tal. Mas nós não somos isso. Nós estamos passando por essa experiência. O que de fato nós somos é muito mais. Então, esse exercício do autoconhecimento é a gente buscar se despir dessas máscaras de personalidades que a gente assume e buscar a nossa essência. Quando a gente faz esse movimento, Mauri, de buscar a nossa essência, eu vejo que a gente consegue encontrar a Deus mais facilmente, consegue compreender o Cristo
e consegue se evangelizar, consegue se iluminar. Tem uma frase de Emmanuel, no livro O Consolador, que ele nos diz que na busca, né, pela nossa essência, nós vamos encontrar a iluminação. E é somente para a iluminação do íntimo que nós temos o Evangelho de Jesus para nos auxiliar. É nessa busca que nós temos o Evangelho do Senhor no mundo como um roteiro doutrinário que ninguém poderá ultrapassar. Todos nós vamos ter que passar por ele. Então, é importante que a gente tenha esse momento de discussão, de reflexão, para entender quem nós somos de verdade. Não vai ser uma resposta fácil, mas é uma busca necessária. Eu vejo, complementando por favor. essa citação da Paula, né, essa sua fala, interessante quando você compara o autoconhecimento à autoiluminação. Porque eu enxergo que autoconhecer-se, conhecer-se a si mesmo, passa por lançar luzes sobre as nossas sombras. Porque há cantinhos de nós mesmos que nós gostaríamos que se mantivessem escondidos, né? E a partir do momento que a gente tem essa coragem de lançar luzes sobre isso, trazer à luz aquela chaga, aquele vício, aquela situação que a gente gostaria, né, de não reconhecer, a gente já começa a tratar. E a cura já começa a acontecer. Então, numa comparação, se nós mantivermos na sombra, no escuro, no frio, essa chaga, esse vício, é como se nós estivéssemos cultivando uma colônia de bactérias. E a qualquer momento ela pode vir a furo, né? Numa inflamação, numa infecção, é claro que isso é uma metáfora, né? Mas num comprometimento da nossa vida, das nossas relações sociais e até mesmo da nossa saúde. Então, isso é bem importante, essa questão de comparar conhecer-se com iluminar-se. E tem também a questão de espírito imortal, né? Essa parte que acredito ser a mais importante, no sentido de a pessoa saber que teve outras existências, traz delas muitas bagagens, muitas manhas, muitas coisas que é difícil, como disse a Sandra, às vezes, de até querer saber o que fomos. E se os amigos me permitem, fazendo essas reflexões, a gente percebe que quando Jesus nos recomenda amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, como é que a gente consegue amar a Deus e ao próximo se nós não nos amamos? Se nós não nos autoconhecemos? Porque é tudo muito interligado, né? Para eu poder me amar, eu tenho que me conhecer e me aceitar da forma que eu sou. Me aceitar não no sentido de, eu sou assim, pronto, vou morrer assim. É o primeiro deixar de negar, né? Depois aceitar, acolher aquilo que nós somos. Aí a gente vai movimentar o esforço de transformação e aí a gente vai se tornar um ser humano melhor. Então a gente vê que o autoconhecimento está ligado a essa máxima, né? Para a gente conseguir cumprir a lei divina, a gente precisa se conhecer. Verdade. Muito bem. Queremos lembrar aos ouvintes que, caso desejem enviar uma pergunta para o programa, estão disponíveis o telefone 20 49 12 12, que também é o WhatsApp, e o Face da Rádio Chapecó, o Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Josué, e por que é tão importante buscarmos o autoconhecimento? Bom, Mauri, podemos introduzir a resposta a essa questão buscando o conteúdo da lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis imutáveis, é uma das leis naturais, não é? Que nós verificamos, que nós aprendemos quando nós nos debruçamos sobre as obras básicas do Espiritismo, a codificação espírita. A lei do progresso é aquela segundo a qual tudo se melhora, inclusive nós mesmos. Nós aprendemos em Espiritismo que todos somos criados por Deus, simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E este caminho de perfeição, este caminho de melhoria íntima, passa necessariamente pelo autoconhecimento. E aí, citando também Kardec, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o verdadeiro espírita reconhece o verdadeiro espírita não pelo progresso que ele já traz em si mesmo. O espírita não é aquele ser evoluído, como algumas pessoas podem achar. Não é? Ele é espírita, então ele é um ser evoluído, ele é um ser melhor. Não é? Até mesmo o próprio médium, todo mundo acha que o médium é um ser iluminado, que já está em outra dimensão, em outra... Nada disso. O verdadeiro espírita é aquele
que se reconhece pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Aí, mais uma vez, naquela ideia que a Sandra trouxe, de que nós precisamos nos confessar os nossos defeitos. Como é que eu posso melhorar se eu não me admito como um ser necessitado e portando algumas vicissitudes e portando as mazelas? Então, passa por este processo, não é? Eu reconhecendo as minhas limitações, sabendo que eu não sou perfeito, sabendo que eu sou um espírito imortal, conseguindo identificar aonde eu preciso melhorar, e aí sim, tratando esta chaga, tratando esta mazela, eu consigo ascender ou marchar rumo ao progresso, marchar rumo à minha ascensão espiritual. E um outro detalhe importante nessa mesma ótica é aquilo que nós estávamos conversando aqui na antessala, né? Porque quando a gente chega, a gente bate um papo, sempre uma preparação, e que é o seguinte: um dos lemas do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o amor no sentido mais amplo. É o amor em ação. É o amor em movimento. Como nós poderíamos fazer a caridade, ou seja, ajudar aos outros, amar aos outros, se nós não temos o básico para nós mesmos? Como é que eu posso fazer a caridade? Entregar um alimento, seja um alimento físico, um alimento espiritual, se eu mesmo estou desnutrido ou carente deste alimento, não é? Ainda trazendo para a nossa vida mais prática, e para citar como um exemplo ilustrativo, é quando nós viajamos de avião e antes da decolagem, a comissária de bordo fala: em caso de despressurização, é aquilo que ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer que aconteça, em caso de despressurização, máscaras cairão, né, ali do teto do avião, máscaras de oxigênio. E ela diz assim: antes de colocar nas crianças, ajuste a máscara em si mesmo, para depois ajudar aquele que está ao seu lado ou a criança. Ou seja, como é que nós vamos poder ajudar o outro ou colocar a máscara em outro se nós não temos a máscara de oxigênio? Primeiro, nós precisamos nos autoequipar desta bagagem, desse alimento espiritual, para depois poder amar. É como a Paula disse agora mesmo: amar a nós mesmos para depois amar o próximo. Não é verdade? Eu me lembrei de um fato que aprendi há muito tempo atrás. Um exemplozinho. Um oásis no meio do deserto. Esse oásis lá no meio do deserto tem que estar com uma água saudável, boa, fresca, para acolher quando o passante sedento chegar e poder se abastecer com água limpa, que dará a ele a continuidade do seu caminho. Sejamos nós também parecidos com esse oásis, porque se a gente estiver plenamente capacitados e prontos, quando alguém precisar da gente, nós estaremos prontos. Não, imagina essa pessoa sedenta, quase morrendo, chegando no oásis e encontrar uma água saloba, uma água que não ajuda. Aí, não resolve. Perfeito, é isso mesmo, Maurê. E a importância do autoconhecimento, Kardec, eu estava relendo aqui a questão 919, ele já nos fala da importância na questão que ele faz. Olha só, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ou seja, a importância está em nós nos reerguermos para um dia alcançarmos a perfeição moral. Inclusive a estrutura que ele coloca no capítulo 12 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da perfeição moral, olha a estrutura que ele coloca. Primeiro ele trata das virtudes e os vícios, depois das paixões, depois do egoísmo, ou seja, fala de todas as nossas chagas, aí apresenta as características do homem de bem e então apresenta a solução: conhecimento de si mesmo. Então ele, na sua pedagogia ímpar, já nos conduz a compreender por que isso é tão importante. E é importante que a gente resista aos arrastamentos do mal, porque todos nós estamos predispostos a isso. A gente não tem como viver dentro de uma bolha. O autoconhecimento ou buscar a autoiluminação não é a gente se isolar, né?
eu agora quero buscar o autoconhecimento e vou morar em algum lugar bem ermo, bem isolado, para me encontrar. Não é esse o sentido. Kardec já nos fala na própria questão que o autoconhecimento ele tem a ver com essa busca da gente resistir ao mal e procurar encontrar o nosso melhor. É quando a gente faz a oração do Pai Nosso e faz assim, Senhor, né? Impeça-nos de cair em tentação. Mas veja, Deus não vai nos impedir de cair na tentação, mas Ele pode nos proteger em até certo ponto. É importante que a gente reconheça quais são as nossas tentações e se fortaleça contra elas. Não adianta a gente só ficar pedindo, né? Pai, por favor, me protege. Mas o que tu tá fazendo, meu filho, para se proteger? Né? Reconhecer as nossas tentações, que é através do autoconhecimento, nos fortalece contra elas. Verdade, Paula. E só mais um elemento interessante, que nós estamos falando de autoconhecimento, e eu queria provocar o ouvinte provocar o ouvinte a uma situação, né? Fazer uma reflexão. Nós estamos vivendo uma época de muita mídia, né? De muitas redes sociais, de um excesso de informação. E veja, eu perguntaria, é possível a gente se autoconhecer se a gente não reservar um tempo do nosso dia para um silêncio mental? Não seria melhor abandonar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado o WhatsApp, o Instagram, as redes sociais, o Facebook, salvo quando é para acompanhar aqui o Hora Espírita, aí pode acessar o Facebook. Mas veja, meus amigos, será que a gente não está assim quase zumbificado, quase num processo de hipnose pela televisão, pelas redes sociais, pelo Face? Não seria o momento da gente silenciar um pouco? Trocar a novela por uma página edificante, trocar um programa de televisão por um livro? Sem esse exercício, é difícil a autoiluminação e o autoconhecimento. Então, disciplina, né? Fazer pelo menos aí um pouquinho por dia, dizer, 15 minutos por dia pelo menos, né? Seria isso a sua sugestão, Perfeitamente, é isso mesmo, é um convite, não é? Você está ouvindo o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. Conosco, no estúdio hoje, nossas amigas, a Paula e a Sandra, e o amigo Josué. Sandra, como estão as participações dos nossos ouvintes pelo Facebook? O pessoal está animado aqui, bastante gente já nos acompanhando. E nós queremos destacar aqui o Ailton Correia, que nos ouve de Tubarão, Santa Catarina. Então, alcançamos o estado todo. Muito bom dia, Ailton. E assim, nós também desejamos o nosso bom dia para a Monalisa Hack, para o Marcelo Detônio, Nelson de Souza, Solange Chander, Miriam Nelza, Paulo Gilberto, Gessi Ferreira, Sandra Moraes, Janete Borba. Enfim, são muitos a nos acompanhar. O João Dias, que sempre nos acompanha, a Lia. E eu quero enviar também, aproveitar um abraço para o meu pai, que hoje ele disse que ia acompanhar o programa da rádio. Então, se o Sadi estiver ouvindo, forte abraço, um beijo. Muito bem. Vamos agora, então, para mais uma importante questão. Paula, como iniciarmos este trabalho de autoconhecimento, autoiluminação e autoevangelização? Essa pergunta é maravilhosa, porque sem dúvida todos nós já nos fizemos ela em algum momento. Quem começa a despertar para o autoconhecimento vai se preocupar, tá? Mas eu quero me autoconhecer, então como é que eu faço isso? A gente até citou antes na conversa, né? Primeiro a gente precisa retirar um pouquinho de tempo do nosso dia para isso. Senão a gente vive no piloto automático e não se dá conta do que está fazendo. Mas existem várias formas e cada um tem a sua de encontrar essa autoiluminação, esse autoconhecimento. Tem gente que busca isso através da meditação, através da oração, mas de todas as ferramentas, o Livro dos Espíritos nos traz, na questão 919A, uma ferramenta que é maravilhosa, simples, e assim como o Evangelho de Jesus está disponível a todos. Que é o quê? Então, quando Kardec diz assim, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio para chegar até aí? Kardec pergunta. E quem responde é o Espírito de Santo Agostinho.
E Santo Agostinho, ele é assim muito prático em nos dizer, se vocês me permitem, eu vou ler só o início da resposta, porque é maravilhoso para ver o quanto é simples e o quanto está nas nossas mãos. Ele nos diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. E olha que sensacional. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. O próprio Santo Agostinho nos diz: foi assim que eu consegui me reconhecer. Foi assim que eu consegui ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, o autoconhecimento vai nos trazer os elementos necessários que a gente precisa para nos reformar, para corrigir. Não fugir da nossa sombra, como dizia Sandra, mas identificar quais são as nossas sombras e resolvê-las. Como uma reforma, a gente não pode fazer tudo de uma vez só, né? A gente tem que ir aos poucos. Então, a busca pelo autoconhecimento, ela passa por aí, por esse tempo dedicado a si mesmo e no Conselho de Santo Agostinho, usando da nossa consciência. Antes de deitar à noite, às vezes a gente chega em casa tão cansado antes de deitar que mal dá tempo de começar a rezar, já está dormindo, né? Mas é muito importante que a gente tire esse tempo. Será que no dia que passou, eu fiz tudo de bom que eu podia ter feito? Será que nesse dia que passou, eu não deixei de fazer algo importante ou alguém tem motivo de queixar-se de mim? São essas indagações que Santo Agostinho nos traz e que servem como instrumento, como ferramenta, para a gente começar essa busca do autoconhecimento, da autoiluminação. Isso tudo... Desculpa, pode... Não, uma situação bastante curiosa a respeito de Santo Agostinho, que eu acho muito importante a gente trazer, é que Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele tornou-se cristão adulto. Antes disso, ele viveu uma vida de hedonismo, né? Culto ao prazer, buscando os prazeres da matéria. Então, quando ele propõe essa receitinha, se é que a gente pode chamar assim, essa ferramenta, isso não é simplesmente um conjunto de palavras vazias, mas é uma experiência de vida de alguém que decidiu transformar-se e empreendeu os seus esforços desta maneira. Então, quando se trata de um testemunho, isso ganha uma força que, se fossem só as palavras, não alcançariam. E o convite dele é para uma autocrítica sincera, uma autocrítica que ele fez em si mesmo. E para isso até ele escreveu o livro Confissões, onde fala um pouco da sua vida antes de se tornar cristão. Então, é realmente um convite de alguém que fez e venceu. Você colocou uma frase importante que complementa o meu pensamento que eu queria colocar antes. Tornar-se cristão. Porque é muito simples a pessoa chegar de noite e dizer assim: bom, eu vou agora fazer uma autoanálise. Mas é pelo prisma da caridade, do amor ao próximo, do evangelho de Jesus, de tornar-se cristão? Ou, poxa vida, eu deixei de receber aquele dinheiro, deixei de enganar aquele, enganei pouco aquele outro, fiz pouco de mal para aquele outro. Então tem que ter esse aspecto. Antes de tudo, buscar a verdade do evangelho, o ensinamento de Jesus, tornar-se cristão. No prisma cristão é que você vai conseguir fazer o que Santo Agostinho está pedindo. Não sei, pode concluir, por favor. Mauri, eu lembrei de um trecho do Evangelho quando Jesus nos diz o seguinte, que antes de nós repararmos no argueiro, no olho do outro, primeiro reparar a trave no nosso próprio olho. Por que eu lembrei dessa mensagem? Percebam, nós estamos propondo aqui, meus amigos, o autoconhecimento. O que é que nós verificamos na nossa vida de relação muitas vezes? E quando eu digo nós, eu incluo nós todos aqui, inclusive os que estão aqui no estúdio. Nós temos o hábito de conhecer, de examinar os outros, fazer julgamentos dos outros. Fulano é assim, cicrano é assado, fulano é egoísta, cicrano é maledicente, não é? Mas a proposta para nosso progresso não é essa. Não é examinar ou se arvorar na condição de juízes dos outros. Primeiro é esse desafio.
E o que não é muitas vezes agradável, não é? Porque quando a gente se volta para dentro de si mesmo e confessa os nossos próprios defeitos, às vezes a gente não encontra coisas boas ali. Vou averiguar o que está de errado, o que precisa melhorar. Vai encontrar problemas ali, não é? Mas sem esse exame não se consegue detectar quais são as patologias, entre aspas, né? Quais são essas mazelas que a gente precisa superar. Portanto, antes de julgar o outro, vamos ver se aquilo que a gente não aponta no outro não é exatamente o nosso próprio defeito. É isso que o Cristo diz. Antes de apontar o argueiro no olho do outro, veja a trave no seu próprio, não é? Olhe para dentro de si. Primeiro, examine a si mesmo, para depois examinar o que está próximo. Não é? Porque o próximo é muitas vezes aquele próximo mesmo. O filho, a filha, o irmão, o pai, a mãe. Não é? Começando no nosso planeta doméstico, na nossa vida íntima, para depois a gente poder levar isso para fora na vida de relação e buscar o nosso melhoramento. E vejo o quanto isso é importante quando a gente olha para si e reconhece as nossas fragilidades, nossos limites, nossas tentações, a gente começa a ter mais benevolência com os outros. Porque quando você reconhece que você sente muito medo de dirigir, você começa a entender o outro quando o outro te diz que ele também tem medo de dirigir. Porque você se põe no lugar dele. Agora, se você não reconhece que tem falha, não tem defeito, como você vai reconhecer isso no outro? Muitas vezes o orgulho que nos impede, né? A gente pensa assim, sou tão bom que não preciso de autocrítica. E os espíritas, mais ainda, quando a gente entende que nós somos imortais. Nós não devemos jamais julgar alguém porque ele ainda não chegou num determinado estágio, porque na nossa concepção ele já devia estar lá. Ele tem o tempo dele de caminhar, nós temos o nosso. A nossa preocupação aqui, e Emmanuel nos chama a atenção assim no livro Consolador o tempo todo, no capítulo que fala da iluminação, é que a nossa função aqui encarnados é nos auto-iluminarmos. Porque o espírito auto-iluminado automaticamente iluminará os seus irmãos de caminhada. Mas a nossa função aqui é nos auto-iluminarmos. É a candeia em cima do alqueire, né? Exatamente. E aí o próprio Santo Agostinho, no final da resposta da questão 919A, ele diz assim, se, né, em algum momento, pergunte-se a si mesmo, se aprouvesse a Deus me chamar agora, neste momento, para retornar ao mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu temeria o olhar de alguém? Como eu me sentiria quando eu chegasse lá? Porque lá não vai mais precisar das máscaras. Então, o que a gente é de fato? E se eu não me engano, eu não estou com a mensagem agora, há um momento em que Santo Agostinho fala em levar em conta a opinião dos nossos opositores. Ah, fala isso sim. Porque os nossos amigos, via de regra, eles não dizem para nós aquilo que a gente precisa ouvir. Não, e os nossos opositores, eles não têm compromisso afetivo conosco. E eles sim falam, mexem na nossa ferida. Então é preciso a gente levar em conta. Porque a gente costuma fechar os ouvidos, né? Fazer ouvidos moucos àqueles que a gente, enfim, não tem muita simpatia, mas é bem ali que tem que prestar atenção. Está escrito aqui sim, Sandra. Procurai também saber o que pensam os outros e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente as nossas fraquezas, né? Maravilha. Você está acompanhando Hora Espírita. O tema de hoje é Conhece-te a ti mesmo. Lembramos novamente que você pode enviar sua pergunta pelo telefone 2049 1212, que além de ser o fone fixo, é também o WhatsApp aqui da Rádio Chapecó, ou pelo live no Facebook da Rádio Chapecó. Todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Sandra, é possível em uma única vida alcançarmos esta autoiluminação? Há um momento único na vida para isso? Antes da gente responder, só queria transmitir aqui para Paula o abraço que a Maria de Campos está te encaminhando. Oh, querida Maria, obrigada. Um abraço para ela também. Bom dia, Maria. Bem, comumente isso não acontece, né? A gente conseguir esse conhecimento em profundidade em uma única encarnação. E a gente costuma até brincar. Eu vou precisar de centenas de encarnações para chegar perto de fulano, né? Mas antes que a gente
afirme isso, é preciso que a gente resgate 2 exemplos que o Evangelho nos traz, que é Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Porque eles fizeram em uma encarnação. Então, toda vez que eu penso nisso, particularmente eu fico pensando, poxa vida, é uma questão de aproveitar as oportunidades. É uma questão de compreender por que estamos aqui. É uma questão de entender o propósito dessa misericórdia divina que nos permite regressar à Terra para que a gente faça, então, o nosso progresso. E a gente vai aproveitando de melhor ou pior forma. Esse aproveitamento é bastante individual, né? Eu vejo que nós somos como um grande rio. E todas as personalidades que nós já encarnamos em existências pregressas são os nossos efluentes. Então, tudo isso está no nosso subconsciente, esse lugar onde a gente precisa lançar essas luzes. Somos como um iceberg. Aquilo que a gente vê é só a pontinha. Mas há tanto por baixo. Inclusive, estudar a história das civilizações antigas, dos povos passados, é uma forma de autoconhecer-se, porque nós sabemos que, pela lei das encarnações, nós estivemos lá. Então, o progresso espiritual dos povos é também o progresso espiritual dos homens. E o povo que conhece a sua história tende a não repeti-la. Então, a gente vai cometendo erros novos. Mas se a gente olhar para o nosso passado, identificar as nossas falhas, aqueles velhos erros, a gente deixa de cometer. Né? Então, acho que é basicamente isso. A lei de causa e efeito para o espírita, aliás, é um excelente estímulo para o autoconhecimento, né? Porque se a gente sabe que vai colher amanhã aquilo que eu estiver semeando hoje, a gente vai tratar de colocar boa semente na terra. E Sandra, isso também nos chama atenção para as fases da vida, né? Não existe uma fase certa para você buscar o autoconhecimento, a autoiluminação. Desde crianças a gente deveria já ser estimulados a se reconhecer, porque veja, a criança ela já traz as suas tendências. E o adulto que convive com essa criança tem o dever de identificar essas tendências e de conduzir essa criança. Então, desde criança nós somos convidados a nos reformarmos. Não é o ditado popular que diz que de pequeno que se torce pepino, né? Então, é desde pequenininho que a gente tem que buscar esse caminho de se melhorar, de domar as nossas más inclinações. E Emmanuel também no livro Consolador diz pra gente, e o adulto principalmente, porque está na sua fase mais consciente, mas a criança, o adulto e o idoso são chamados a esse movimento de autoconhecimento. Porque Emmanuel nos diz assim, o idoso ele não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos da sua necessidade própria. Ou seja, todos nós, não importa a fase em que nos encontremos, somos convidados a fazer esse exercício de autoconhecimento, de autoiluminação. Eu acho que talvez passe bastante por aquilo que o Josué falou antes, né? Que é a gente tá meio que no automático e ainda num ritmo acelerado, né? Com tanta informação que nos chega, a gente não dedica esse tempo, então a gente passa a agir sem pensar. Se nós refletíssemos, raciocinássemos antes das nossas atitudes, das nossas palavras, olha, eu acho que mais da metade das bobagens que a gente costuma fazer, a gente não faria. É que a gente vai no impulso, a gente vai no automático. E a gente vai muito na negação também, tu falaste em crianças. Quando a gente verifica um equívoco nas nossas crianças, como que a gente faz? E eu falo isso para mim, porque eu como mãe acabo fazendo isso, né? Não faça isso. Só que não grite, né? Não bata no seu irmão. Mas como que o cérebro funciona? Ele é positivo. Então, é um exercício bem rápido. Se a gente disser assim, ó, pense num canguru. Né? Os nossos ouvintes, pensem num canguru. Agora eu vou dizer, não pensem no canguru. Pensem, né, num outro bichinho. A gente consegue tirar o canguru da cabeça? Continua pensando no canguru. Não consegue. Então, se a gente, em vez de dizer, não grite, diga, fale num tom baixo. Ah, eu preciso perder peso, eu não vou comer doces. Pense, eu vou comer coisas saudáveis. Então, de repente, é um outro toquezinho aqui para a gente modificar aquilo que vai encontrando em si mesmo, que não gosta, eu agir positivamente, não negativamente. Só
Um parênteses, quando você citou o Paulo, né, que numa encarnação conseguiu, o ouvinte pode encontrar essa informação no livro Paulo e Estevão, né, do Chico, Emmanuel psicografou, onde o Saulo teve o chamamento de Jesus, aproximadamente aos 30 anos de idade, e depois ele desencarnou aos 60, mais ou menos em 30 anos ele conseguiu se modificar, né? Então... E não foi fácil. Não. A informação toda o ouvinte pode pegar no livro Paulo e Estevão. Cíntia Busato lhe manda um abraço. Muito obrigado. Em Jaraguá do Sul, minha filha. Estamos com 8h41. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. E seguindo o debate, Josué, essa é a importante. É válido o processo de regressão de memória ou terapia de vidas passadas na busca de conhecer-se a si mesmo? Então, Mauri, antes de responder, eu queria quebrar um pouco o protocolo e me surgiu alguma coisa intuitivamente aqui de tentar descrever para o ouvinte, esses que nos acompanham, se estão nos acompanhando hoje pela primeira vez, tudo bem, mas é para aqueles também que nos acompanham há mais tempo. O programa tem quase um ano, né? Exatamente. E queria dizer para os ouvintes que eles talvez não façam ideia do clima, como é bom este clima aqui no estúdio. E é uma como se aprende, né? Como se aprende, olha, me desculpem, hein, quebrar o raciocínio, né, meus amigos e ouvintes, e aqui meus pares também, mas a gente sai daqui realmente muito bem. E é um ambiente maravilhoso. Não sei se porque nós espíritas, nós nos amamos, né? Nos gostamos muito e gostamos da companhia um dos outros. Mas por que estou falando isso? Que eu gostaria que essa energia boa atingisse, né? Saísse das antenas da rádio e para todos os celulares e radinhos e pudesse contaminar positivamente os ouvintes para que eles tivessem um bom final de semana, né, assim, e para que eles pudessem sentir essa energia tão boa que a gente sente aqui nesse estúdio da Rádio Chapecó, tá bem? Então, feito esse parênteses, às vezes a gente tem que falar o que sente, não é? Com certeza. Tem que dar vazão aos sentimentos também. Então, meus amigos, com relação à regressão, esse é um tema palpitante, interessante, que às vezes a gente acaba nos confrontando. Primeiro ponto. A regressão de memória não é uma terapia espírita. No centro espírita nós temos várias atividades, nós temos vários serviços, sempre gratuitos, não é? Sempre à luz da caridade, do amor. Mas regressão de memória é uma terapia que deve ser desenvolvido por profissionais que tenham capacitação para fazer isso. Quais seriam esses profissionais? Ou um médico, psiquiatra, né? Ou qualquer outro de outra área médica, ou psicólogos que tenham essa formação. E isso, por que eu digo que é um tema que a gente volta e meia se depara? As pessoas querem saber o que eles foram em vidas passadas. Mas se nós soubéssemos muitas vezes o que nós fomos em outras vidas, a literatura espírita diz o seguinte, que nós talvez não tivéssemos condições psíquicas para suportar. Talvez o mais poderoso benzodiazepínico e o Prozac mais poderoso não poderia nos dar uma condição saudável se nós soubéssemos dos nossos delitos, dos nossos crimes, dos nossos equívocos. Claro que também não cometemos só equívocos, não é? Acertamos também, mas como nós somos um espírito em evolução, certamente o nosso passado é de delitos, de crimes, de equívocos. Então, dito isso, às vezes querer saber de vidas passadas é uma curiosidade frívola. Não há necessidade disso. Somente haverá necessidade se for por uma indicação médica, por uma indicação terapêutica de um profissional da saúde psíquica que vai nos indicar isso. Porque vejam, nós muitas vezes entendemos ou acreditamos que em outras vidas fomos um faraó, um rei, alguém poderoso, alguém importante, mas nunca imaginamos que pudéssemos ter sido um criminoso, enfim, uma pessoa que se equivocou, não é? Um escravo
A pessoa, vou fazer regressão para descobrir que eu fui um rei e aí eu descubro que eu fui um escravo. Não é tão interessante assim. Não é? Então, a regressão é uma medida excepcional. Uma medida excepcional. Na busca de si mesmo, no autoconhecimento, é importante, sim. Mas não é o espiritismo que vai tratar desse assunto. São as pessoas com especialização para isso. Tá certo? E essa curiosidade, repensemos acerca dessa curiosidade. É preciso saber o que eu fui nas outras vidas? Talvez não seja necessário, meus amigos. Não dá conta de entender aquilo que nós somos hoje, né? Exatamente. Nas nossas experiências do aqui e do agora, a gente vai buscar ainda conhecer coisas que estão atrás guardadas. A sabedoria divina é maravilhosa, né? Então, esse é um ponto muito importante que a Paula levantou. O benefício do esquecimento. Por que nós não lembramos de vidas passadas? Porque Deus é muito bom. Deus é infinitamente justo e bom, e a justiça e bondade de Deus se revela nessa bênção que é o esquecimento de outras vidas. Para que isso? Para que nós comecemos do zero. Comecemos com hardware, né? Ali com o nosso sistema operacional zerado. Né? Por quê? Imagine, Mauri, se eu sou teu filho e eu descubro que em outras vidas um de nós delinquiu. Que eu matei você, ou que você me matou, por exemplo. Como é que nós iríamos conviver e poder reajustar o nosso passado por meio do amor que a família propõe, né? Se nós soubéssemos que um de nós apertou o gatilho ou, enfim, cometeu um atentado contra a vida do outro. É uma maravilha, é uma bênção o esquecimento de outras vidas. E os espíritos nos dizem que nós estamos na nossa melhor fase, nossa melhor performance. Nós estamos hoje melhores do que ontem e assim por diante, né? E me lembrei de um palestrante que veio a Chapecó uma vez e disse assim: eu custei a entender o amar o inimigo. Como pode alguém amar o inimigo? Até que me veio a intuição. Claro, como filho. Exato. Eu vou amar o filho. Se na outra vida era meu inimigo, eu estou agora reconciliando-me com ele, ou ele comigo, através de filho. Já estamos com 8h48. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. Dando sequência ao debate, Paula, e os espíritos desencarnados, em sua estadia no mundo espiritual, continuam buscando esta autoiluminação? Essa é uma pergunta muito boa, né? Será que quando a gente chega no plano espiritual a gente se transforma em anjo? Não, né? Eu acredito que não, viu, Paula? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, a gente, na verdade, só tira a máscara, né? Mas não ganha asas. Então, a gente chega lá e vai se dar conta daquilo que você fez de certo e de errado e vai procurar, sim, fazer essa busca contínua de se autoconhecer, de ver o que fez de certo e de errado e de se melhorar. Os espíritos também, assim como nós, precisam se esforçar em dominar as suas más tendências. Então, não somos só nós encarnados que somos convidados a fazer essa transformação moral. Os espíritos também são convidados a fazer isso lá no mundo espiritual. A diferença é que, quando se aprende lá, eles têm que testar para ver se de fato aprenderam, se de fato conseguiram angariar aquele mérito. E aí eles reencarnam. E aí nós reencarnamos para testar se desencarnei, cheguei no mundo espiritual. Vamos usar o exemplo de André Luiz no livro Nosso Lar. Ele viu, quando ele chegou em Nosso Lar, a situação pequeníssima que ele se encontrava, as falhas que ele tinha, mas ele se melhorou. E durante todo o livro e no filme, os ouvintes são convidados a assistir também o filme Nosso Lar, ele se melhora, ele vê que é possível. E aí sim ele consegue alcançar essa autoiluminação aos poucos. Então, tanto nós encarnados quanto os desencarnados, que estão conosco, né? Eles também são convidados a fazer esse movimento de autoiluminação. Mas eu queria deixar registrado agora, já estamos nos encaminhando para o fim do programa, mas não podemos deixar de citar, né? 2 participações muito queridas pelo WhatsApp. A Helena, ela nos escreve e diz assim: uma verdadeira aula, parabéns. Amo ouvir este programa, aprendo muito e aplico. Helena, muito obrigada pelo seu carinho. Veja, todos nós aprendemos muito e todos nós buscamos aplicar isso que a gente estuda aqui. E um outro recado vem de uma ouvinte da Argentina. Ela nos pede para mandar um beijo para os familiares dela daqui, Sutil e Querino. E ela nos diz que lá na Argentina, este domingo é Dia das Mães.
para que a gente mande um abraço, um beijo carinhoso a todas as mães que desenvolveram nesta vida essa missão tão grandiosa da maternidade, né? Então, um abraço, um carinho muito especial a todas as mães, em especial as argentinas, que comemoram o Dia das Mães neste domingo. E já que estamos falando dos nossos ouvintes, vou registrar mais uma participação. Solange Chander, ela diz, acrescentando o que Josué falou, seria ideal que o profissional médico que ajudasse na regressão fosse preferencialmente também espírita, ou pelo menos conhecesse a doutrina espírita. Aí sim seria o ideal, né? É o caso do nosso Alberto Almeida, Alberto Almeida. O Sérgio Lopes também aqui em Pelotas. Verdade. Então, olha, gente, o debate está muito interessante e nós queremos saber o que você, ouvinte, está achando do programa. Participe, mande a sua mensagem. Sandra, mais algum destaque aí no Face? Muitos amigos nos desejando bom dia, nos felicitando, falando do quanto que se sentem melhores no sábado, depois de ouvir o nosso programa. E fica aqui o nosso registro que nós também nos sentimos muito melhores depois de sair daqui dessa tarefa abençoada. Sandra, a próxima pergunta é para você. Nossos guias espirituais, mentores ou anjos da guarda teriam parte ativa neste processo de auto-iluminação dos seus tutelados, no caso, nós? Veja só, é certo que os nossos anjos da guarda nos inspiram e nos ajudam sempre. Às vezes eles não conseguem tanto porque nós nos afastamos dos seus conselhos, nós às vezes embrenhamos assim uma sequência de escolhas equivocadas que faz com que nós não consigamos ouvir os seus conselhos, né? Porque eles sempre conosco estão. Mas pensemos o seguinte, tudo parte da vontade, né? Ninguém modifica a outrem, a gente só é capaz de modificar a nós mesmos. E os nossos anjos da guarda sabem disso muito bem. Então, eles investem, né, sobre nós, através da inspiração, da intuição, de 1000 formas diferentes, uma mensagem que chega, um amigo que é encaminhado, às vezes um incidente que nos acontece, mas às vezes nós resistimos, né, optamos por mantermos nas escolhas equivocadas. Então chega um ponto que não há mais o que se fazer, é como o doente. Ele está em tratamento, mas ele tem que querer ficar bom, sob o risco de piorar a sua enfermidade, muitas vezes até ir a óbito. Então, isso no livro Pensamento e Vida, trazendo, né, um pouco mais essa questão da vontade, Emmanuel nos diz, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, tudo passa por isso. Nós temos que desejar, nós temos que querer, a nossa vontade que tem que nos dirigir. E é um processo contínuo, não adianta. Estamos apresentando o Hora Espírita. Queremos aproveitar esse espaço para ouvirmos mais uma vez o recado dos nossos apoiadores, a Escala Construtora e a Autoescola EFAP. Na Autoescola EFAP, o curso teórico é em 9 dias. Aproveite e inscreva-se já. Fone 3328-4111. O trânsito é muito importante na sociedade. Por isso, nos preocupamos com a formação dos condutores. A nossa missão é formar condutores conscientes para um trânsito mais seguro. Qualidade de ensino. Você encontra na Autoescola EFAP. Fone 3328-4111. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Meus amigos, então retornando, depois da mensagem dos nossos patrocinadores, nós falávamos então que nós somos os agentes transformadores de nós mesmos, mas muitas vezes o que nos trava é o medo, né? O medo de empreender
essa jornada para dentro de nós mesmos. Porque é tão fácil quando a gente caminha para fora, só que quem busca fora sonha e quem busca dentro desperta. Então, de repente, para que a gente tenha um pouco mais de luz de como fazer isso, né? Pensemos. De onde vem a coragem? Será que o corajoso é alguém que não tem medo? Será que na coragem está a ausência de medo? Ou será que na coragem está a confiança? Como quem diz assim, não, eu temo, mas eu sei que eu posso conseguir, então eu vou. Então, acreditamos que passa por isso, a autoconfiança. E a autoconfiança vem do auto-amor, da autoimagem que nós temos a respeito de nós mesmos. Porque às vezes a gente tem tão pouco amor e respeito por nós mesmos, a gente não consegue nem se olhar no espelho e acha que nós não somos merecedores de nada bom na vida. E a nossa estima vai ficando cada vez mais baixa. E a gente realmente trunca nesse processo. Então vem a doutrina espírita e ela nos dá uma fórmula. Como melhorar a autoimagem? E nos diz, fora da caridade não há salvação. Porque se você está se sentindo assim, tão fora do merecimento de Deus, tão fora do olhar de Deus, comece a fazer algo por alguém. Algo por um bichinho que seja, né? Pelo seu cachorrinho, por um gatinho, pela natureza, por alguém. Com o tempo insistindo nesse processo, a gente começa a conseguir se olhar no espelho e ver alguém diferente e dizer, poxa vida, até que eu presto para alguma coisa. Até que eu não sou tão ruim assim. E com o tempo, isso vai ganhando tamanha força que a gente nem dá mais bola para aquilo que pensam de nós e a gente já esqueceu daquilo que eu pensava a respeito de mim mesmo, porque o amor toma conta. Então, a gente passa a se amar, a confiança vem, a coragem vem, a gente empreende esse esforço para nos conhecermos, nós descobrimos o que em nós não está legal, a gente aceita, a gente transforma e então a gente consegue comungar com as esferas superiores, com os nossos anjos da guarda, com os espíritos superiores, até que um dia a gente consiga comungar com Cristo e com Deus. Então é mais uma forma, fora da caridade não há salvação. 8h57 e 55 segundos. No programa de hoje, debatemos sobre o tema Conhece-te a ti mesmo. E vemos que só depende de nós mesmos o nosso progresso. Seja no aspecto intelectual, moral e espiritual. Mas o que é o mais importante é buscarmos a iluminação a partir do Evangelho de Jesus. Aos amigos aqui debatedores, poderiam indicar onde nossos ouvintes podem encontrar mais informações sobre esse tema tão instigante, entre outros, conhecimentos acerca do Espiritismo? Então, aos nossos ouvintes, nós temos em Chapecó, a gente ainda temos casas espíritas em outras cidades, mas em Chapecó nós temos 6 casas espíritas que estão regularmente inscritas na Federação Espírita Brasileira e que são Bezerra de Menezes e Seara da Caridade, ambas no bairro Passo dos Fortes, Nosso Lar, que fica no bairro Santa Maria, Amor e Caridade, no bairro Palmital, próximo a Soco, Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, e Leocádio José Correia, no bairro EFAP. A maioria dessas casas possui perfil no Facebook, onde os ouvintes poderão encontrar o endereço, o telefone para contato, e todas desenvolvem palestras públicas gratuitas, atendimento fraterno, todos os serviços absolutamente gratuitos, e também há a possibilidade de se inscrever nos cursos e estudos para ampliar o conhecimento da doutrina. Sandra, e assim, a gente estuda, entra no Espiritismo e começa a estudar, mas não para de estudar nunca. Tem hora para começar, mas não tem para terminar. E uma ouvinte acaba de mandar uma mensagem pelo WhatsApp perguntando o nome do livro de Emmanuel que nós citamos em relação aos questionamentos das atitudes pessoais. Hoje nós citamos 3 livros do Emmanuel, né? O Pensamento e Vida,
O Consolador, e o Maurício citou o Paulo Estevam, que também é do Emmanuel. Então são vários livros do Emmanuel, mas hoje os que estão relacionados ao tema foram Pensamento e Vida e O Consolador. Agradecemos a todos pela participação no programa de hoje. Pola, obrigado. Obrigada, bom fim de semana a todos. Permaneçam com essa luz e esse amor intenso. Sandra, obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando sobre essa doutrina abençoada. Um abraço a todos os nossos ouvintes, um excelente final de semana. Josué, obrigado. Obrigado, Mauri. Gratidão e muita paz a todos. E a você, nosso querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem, às 8 da manhã, estaremos aqui novamente na Rádio Chapecó para mais um programa Hora Espírita. Fiquem todos com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. PSL 17. As conversas falsas, as promessas da boca pra fora, as mentiras, nada disso pega mais. A velha política não pega mais. As pessoas cansaram e querem mudar. A grande onda do comandante Moisés é a prova disso. A mudança de verdade é com o comandante Moisés, governador. Neste sábado e domingo, só no Forte Atacadista. Não perca o fim de semana super forte. Aproveite nossas ofertas imperdíveis. Coxa com sobrecoxa de frango Jaguar congelada, 4,48 kg. Café Três Corações, 500 gramas, 7,39. Papel higiênico Cotton, leve 32, pague 30. Folha dupla de 30 metros a 23,80.